Bem-vindo a uma exploração da história do espetáculo, onde o extraordinário se tornava uma atração. Encontramos artistas que, entre o final do século XIX e o início do século XX, transcenderam condições físicas raras através do seu talento, presença de palco e coragem. Essas histórias revelam a resiliência humana diante do olhar do público. Número 10. Prince Handjan, o tronco humano. Nascido em 1871 na Guiana Britânica, Handjan ficou famoso sob nomes artísticos como a Serpente Humana, ou, mais frequentemente, o tronco humano. Esses termos, embora comuns na época, hoje são vistos de forma crítica, pois reduzem o indivíduo à sua única condição física. Handjan tinha uma doença congênita rara que afetava o desenvolvimento de seus membros, deixando-os sem braços nem pernas. Apesar dessa condição, ele se tornou uma das figuras mais admiradas dos circos Ringling Brothers e Barnum and Bailey. Seu espetáculo era um testemunho de habilidade e autonomia excepcionais. Na frente de multidões maravilhadas, ele executava tarefas cotidianas com grande precisão, usando apenas a boca. Ele podia escrever, pintar telas complexas e até barbear-se com uma disciplina impressionante, demonstrando notável domínio corporal e independência. Sua notoriedade foi cimentada em 1932 com sua aparição no filme Cult Freaks, A Parada Monstruosa, dirigido por Todd Browning. Ele interpretou a si mesmo, fixando sua imagem na história do cinema e dos espetáculos de curiosidade. Handjan continuou a se apresentar por muitos anos, deixando para trás a memória de uma figura talentosa e determinada, que transformou sua singularidade em uma carreira duradoura e respeitada. Sua história é um poderoso lembrete da capacidade humana de se adaptar e de se destacar. Número 9. Schlitzie, a estrela dos freaks. Nascido nos Estados Unidos em 1901, Schlitzie foi promovido em cartazes da época sob a designação de Estrela dos Freaks, uma expressão que hoje é julgada ofensiva devido à sua natureza estigmatizante. Schlitzie apresentava microcefalia, uma condição que resulta em um tamanho reduzido do crânio e do cérebro, o que podia causar certas limitações no seu desenvolvimento cognitivo. Ao longo das primeiras décadas do século XX, Schlitzie brilhou nos circos e nos espetáculos itinerantes, onde desenvolveu rotinas de dança, movimentos coreografados e pequenos números cômicos. Sua personalidade extrovertida e sua energia infantil o tornaram imediatamente reconhecível e muito apreciado pelo público. Assim como vários de seus contemporâneos, ele interpretou a si mesmo no filme Freaks, de Todd Browning, em 1932. Essa aparição ampliou sua fama para além do simples palco, conferindo-lhe uma visibilidade perene na cultura popular. Seu percurso é emblemático desses artistas da época que encontraram seu lugar e uma forma de reconhecimento na indústria do entretenimento. A natureza afetuosa e o bom humor de Schlitzie são frequentemente os detalhes mais mencionados por aqueles que conviveram com ele, atestando seu impacto positivo em seu ambiente e em seus espectadores. Número 8. Maurice Tillet, o anjo francês. Maurice Tillet nasceu na Rússia em 23 de outubro de 1903. Foi na adolescência que ele começou a manifestar os sintomas de acromegalia, uma doença hormonal que causa um crescimento ósseo anormal em certas partes do corpo, notadamente no rosto, nas mãos e nos pés. Inicialmente, Tillet sonhava com uma carreira em direito, mas as mudanças que seu corpo sofria o levaram a buscar outro caminho. Na década de 1930, ele se estabeleceu na França antes de emigrar para os Estados Unidos, onde iniciou uma carreira notável no mundo da luta livre profissional. Apelidado de O Anjo Francês, The French Angel, ele rapidamente se tornou uma superestrela, culminando com a vitória do título de peso pesado da American Wrestling Association nos anos 1940. Seu estilo de luta, combinado com sua aparência física única, fez dele uma das figuras mais memoráveis da história do wrestling. Tillet era também um homem de grande cultura e inteligência aguçada. Ele dominava cerca de 10 idiomas
e era apaixonado por literatura e escrita de poesia. Um detalhe muitas vezes desconhecido que contrastava com sua estatura pública como lutador. Sua aparência física tornou-se uma referência importante para os criadores do personagem Shrek, o famoso ogro da DreamWorks, lançado em 2001, garantindo uma inesperada posteridade cultural à sua imagem. Pouco antes de sua morte, em 1954, ele consentiu na criação de moldes de sua cabeça, alguns dos quais estão hoje preservados em museus americanos, testemunhos de sua vida fascinante. Número 7. Frances O'Connor, a prodígio sem braços. Frances O'Connor nasceu sem braços, um fato que a obrigou desde a infância a desenvolver uma destreza incrível com os pés. Essa adaptação precoce transformou seus pés em ferramentas de notável precisão. Com o tempo, ela adquiriu tal domínio que podia realizar todas as tarefas da vida cotidiana com uma desenvoltura desconcertante: comer, beber, escrever, costurar e manipular diversos objetos sem a menor ajuda. Aos 15 anos, ela foi contratada pelo Ringling Brothers Circus. Sua mãe atuava como empresária e assistente. O número de Frances era focado na demonstração dessas habilidades. Na frente do público, ela cortava e comia um bife, ou redigia uma carta. Esses gestos, de aparência banal, tornavam-se feitos de destreza, controle e extraordinária disciplina física. Frances O'Connor foi uma das artistas mais reconhecidas e populares do circuito circense de sua época. Sua carreira ilustra um caminho onde a disciplina e a capacidade de se adaptar a uma vida construída inteiramente em torno do uso dos pés permitiram construir uma carreira de espetáculo bem-sucedida. Seu legado se resume a uma poderosa demonstração de que os limites físicos podem ser superados por um treinamento rigoroso e uma vontade de ferro. Número 6. Mirin Dajo, o homem com resistência espiritual. Mirin Dajo, cujo nome verdadeiro era Arnold Garrett Henskes, nasceu em 6 de agosto de 1912 na Holanda. Ele se tornou internacionalmente conhecido por performances consideradas extremas, utilizando espadas, agulhas e outros objetos cortantes em demonstrações de resistência física que estupefaziam os espectadores. Seus atos não atraíam apenas os curiosos, mas também o mundo médico e a pesquisa científica. Médicos e pesquisadores assistiram a algumas de suas demonstrações e realizaram exames de raios-x para tentar entender como ele conseguia realizar tais façanhas sem ferimentos aparentes ou hemorragia. Mirin Dajo, por sua vez, afirmava que sua resistência excepcional estava ligada assim a princípios espirituais. Seu objetivo, dizia ele, era provar que o espírito humano era capaz de influenciar ou até transcender a percepção da dor física. Sua jornada terminou tragicamente em 1948. Após uma de suas demonstrações, ele desenvolveu complicações de saúde que levaram à sua morte. A história de Mirin Dajo permanece uma das mais misteriosas do século XX, frequentemente debatida por acadêmicos e por aqueles interessados em fenômenos incomuns, com seu caso continuando a desafiar a explicação puramente racional. Número 5. Joe Martin Lurel, o homem com a cabeça giratória. Joe Martin Lurel, nascido na Alemanha em 1886, ganhou fama mundial graças a uma capacidade física extremamente rara. Ele podia girar a cabeça em até 180 graus. Essa proeza era possível devido a uma flexibilidade fora do comum nas articulações do seu pescoço, uma singularidade anatômica que ele transformou em um número de espetáculo. Em 1921, buscando entrar no entretenimento, ele se mudou para os Estados Unidos. Rapidamente, encontrou seu lugar no Barnum and Bailey Circus, uma das maiores empresas do país. Suas apresentações, focadas nessa habilidade surpreendente, logo o tornaram uma atração de destaque no circuito de espetáculos e exposições públicas. A popularidade de Lurel cresceu ainda mais em 1940, quando a revista Life dedicou-lhe uma reportagem ilustrada sobre seu talento.
Essa exposição midiática aumentou sua visibilidade e cimentou seu status de ícone do espetáculo de variedades. Lurel continuou sua carreira em palcos de circos e teatros por várias décadas, até sua morte em 1955. Seu legado está ligado à tradição de atos espetaculares e incomuns que definiram a era dos sideshows. Espetáculos de curiosidade. Número 4. Harry Earls e The Doll Family. Nascido Kurt Schneider na Alemanha em 1902, Harry Earls, que tinha nanismo, buscou desde cedo uma carreira no entretenimento. Em 1915, ele imigrou para os Estados Unidos com sua irmã Grace. Juntos, eles começaram a se apresentar em circos e várias revistas sob o nome artístico Earls. Com o tempo, suas irmãs Daisy e Tiny se juntaram ao número, formando o grupo The Doll Family. Essa trupe familiar se tornou uma das mais reconhecidas do início do século XX. Harry Earls se destacou por sua presença de palco e um talento de ator natural que o impulsionou para o cinema. Ele conseguiu papéis notáveis e marcantes, notadamente no filme Freaks, 1932, onde interpretou o papel principal de Hans, o homem de baixa estatura noivo da acrobata. Ele também atuou em O Mágico de Oz em 1939, aumentando consideravelmente sua notoriedade para além do circo. Sua trajetória é um exemplo de como os artistas dos espetáculos de curiosidade podiam navegar e se destacar tanto na lona do circo quanto no mundo do cinema clássico. Harry Earls é hoje considerado uma das personalidades mais influentes desse período, deixando uma marca significativa na história dos sideshows e do cinema. Número 3. Johnny Eck, a Meia Maravilha. Johnny Eck nasceu em 27 de agosto de 1911 em Baltimore. Ele nasceu com agenesia sacral, uma condição que impediu o desenvolvimento da parte inferior do seu corpo. Desde a infância, Johnny demonstrou uma adaptação excepcional, desenvolvendo um controle e uma força impressionantes em seus braços e mãos, permitindo-lhe movimentos rápidos e precisos. Entre as décadas de 1930 e 1950, ele se tornou uma das principais atrações dos sideshows. Seu número principal consistia em andar sobre as mãos com uma desenvoltura desconcertante. Ele também realizava acrobacias e até participava de atividades esportivas, incluindo jogos de basquete adaptados. Em 1932, ele também aumentou sua visibilidade ao aparecer no filme Freaks, onde se apresentou como na vida real. Mas Johnny Eck era mais do que um simples artista de circo. Ele era um artista polivalente, dedicando-se à pintura, à escultura, à marionete e à música, chegando a reger pequenos grupos locais como maestro. Seu caminho é um testemunho importante da história dos espetáculos de curiosidade do século XX, marcado pela extensão das habilidades e pela criatividade que ele demonstrou ao longo de sua vida. Número 2. Grace McDaniels, a mulher com rosto de mula. Grace McDaniels nasceu em 1888 nos Estados Unidos. Na época, ela era infelizmente conhecida por um apelido ofensivo e redutor, frequentemente impresso em cartazes de circo: a mulher com rosto de mula. Ela tinha a síndrome de Sturge-Weber, uma doença rara caracterizada por malformações dos vasos sanguíneos e extensas manchas de nascimento na pele. Na década de 1930, ela se juntou ao Harry Lewin Circus, onde rapidamente se tornou uma das atrações mais reconhecidas pelo público. Um aspecto importante de sua vida em turnê é que ela viajava com seu filho, Elmer, e provia o sustento de sua família graças às suas performances. Essa realidade matiza a percepção moderna de exploração, mostrando que, para alguns, o trabalho de circo era um meio de garantir a subsistência deles e de seus entes queridos. Sua história é frequentemente citada para ilustrar como pessoas com condições raras encontravam emprego e uma comunidade no circo durante a era dos sideshows. Ela é registrada como uma figura importante desse tipo de entretenimento, representando uma mãe de família que usou sua singularidade para construir uma vida profissional estável para ela e seu filho.
Número 1. Pip e Flip, as gêmeas de Yucatán. Pip e Flip eram irmãs gêmeas que também nasceram com microcefalia, a mesma condição de Schlitzie. Essa condição se manifestava por um desenvolvimento reduzido do crânio e do cérebro, dando-lhes uma aparência infantil e cabeças menores do que o normal. Elas foram promovidas sob o nome de As Gêmeas de Yucatán, uma referência exótica à Península Mexicana, embora suas performances ocorressem principalmente nos Estados Unidos. No início do século XX, elas se apresentavam em circos populares e espetáculos de variedades, cativando o público com seu comportamento espontâneo e extrovertido. Sua presença de palco era marcada por uma alegria de viver comunicativa. Assim como vários de seus colegas, elas fizeram uma aparição notável no filme Freaks, de Todd Browning, em 1932, o que ampliou ainda mais sua fama nacional. Anos mais tarde, a imagem icônica de Pip e Flip serviu como uma referência visual importante para o personagem Pepper na série de televisão American Horror Story, Freak Show. A história das Gêmeas de Yucatán ilustra a forma como artistas com condições raras eram encenados e apresentados ao público, deixando uma marca duradoura que ainda hoje influencia a cultura popular contemporânea. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Abel, 21 anos. Atingido por gigantismo, Abel fazia as arquibancadas tremerem. Cada passo levantava a serragem, cada olhar impunha o silêncio. Ele se tornou lenda viva, símbolo de uma força nascida grande demais para o mundo. Emily, 8 anos. Nascido com 2 rostos, Emily falava com 2 vozes. O circo o escutava. O século se lembrava. Essas histórias nos lembram que esses artistas eram, acima de tudo, profissionais dotados de grande habilidade. Ao transformar sua singularidade em espetáculo, eles deixaram testemunhos comoventes de resiliência. Suas vidas complexas nos obrigam a reconsiderar a história dos espetáculos de curiosidade com atenção e respeito.